De volta com o programa Questões, hoje falando sobre a preservação e recuperação do rio Itapecerica. Continuando a discussão, quais são os principais problemas que ocorrem com os rios hoje? Na promotoria a gente consegue identificar, primeiramente, falta de saneamento público. O lançamento direto de efluente sanitário, de esgoto domiciliar, sem qualquer tipo de tratamento, aumentando demais a carga orgânica e alterando completamente a composição do rio. Lançamento de rejeitos industriais, então várias indústrias que não fazem o tratamento adequado dos seus rejeitos e jogam no rio, às vezes jogando até, inclusive, substâncias proibidas, metais pesados. Nós identificamos também lançamento de agrotóxicos na área rural, falta de contenção desse material na sua utilização, e também a questão da disponibilidade hídrica. Então, esses são alguns dos principais problemas que a gente identifica para qualquer curso d'água aqui no Brasil. E aí, no caso do Itapecerica, quais desses problemas que a gente trouxe aqui e tal, quais a gente pode identificar? Principalmente, de novo, como na maioria dos municípios, questão do lançamento de esgoto sem tratamento é o principal problema. Divinópolis é o maior lançador de poluentes no rio Itapecerica, principalmente em razão da falta de tratamento de efluente. São 100 anos de história de degradação. Nestes 3 anos, com essa gestão agora, a gente sai de um lixão, com a presença de crianças, de catadores, misturado com bandidos, com animais. Temos hoje um aterro que funciona controlado, com a área toda cercada, vigilância 24 horas, drenagem de chorume, drenagem de gás. Volta a salientar, não é a situação ideal ainda. A gente caminha também para onde que o pessoal conhecia a antiga Ascade, que ficava às margens do rio Itapecerica, na ponte ali indo para o bairro Esplanada. Hoje nós temos o Centro Municipal de Triagem, onde que eles trabalham dentro de um galpão, não trabalham mais tomando sol, chuva, não trabalham mais numa área de preservação permanente, causando uma maior degradação ainda. E a gente, o grande desafio, que eu acho que foi a discussão do tratamento do esgoto, após a gente fazer os diagnósticos, os estudos necessários, os levantamentos, o que tinha que ser gasto, e a opção ter discutido com a população, essa concessão, a Copasa, que aí no dia 1º de janeiro começam as obras, que eu acho que vai dar um grande respiro ao rio Itapecerica, que, como o Dr. Mauro colocou, uma das grandes degradações do rio Itapecerica vem do esgotamento sanitário. E aí, Renata, como que esses problemas que a gente falou aqui afetam a vida da população e afeta esse ecossistema, porque a gente, compreendendo da forma como você disse, o rio integrado dentro de um sistema ecológico? Então, se a gente não controla, por exemplo, o lançamento de resíduos tóxicos no rio, e as pessoas usam dessa água, e não são todas que usam a água tratada, então a gente vai estar gerando uma série de problemas aí ligados à saúde das pessoas. Parece que isso afeta só aquelas pessoas que usam a água retirada diretamente do rio. Ou então a gente pensar assim, mas isso vai afetar meia dúzia de gente que pesca no rio. Mas, na verdade, depois a demanda disso para o SUS vai influenciar todos nós, porque o dinheiro que vai ser gasto com isso podia ser gasto com outras coisas. Sem pensar que isso pode afetar a todos nós diretamente. Aí gera doenças, então, nesse caso. Gera doença. Para as pessoas pode gerar doenças. Uma série de tipos de intoxicação, infecções por bactérias tóxicas, por bactérias patogênicas, por exemplo. Isso são coisas que podem acontecer. Mas se a gente não cuida, a gente pode gerar doenças, por exemplo, que são transmitidas por meio de vetores que vão se proliferar ali no rio. Então, quando a gente reduz as áreas verdes da cidade como um todo, e aí, veja bem, nós começamos falando do rio, depois eu falo das matas ciliares, e agora eu já estou falando de áreas verdes como um todo. Onde estariam os predadores das capivaras foram todas suprimidas. Então, como não tem áreas verdes, não tem os predadores das capivaras, e elas vêm aqui bater nas nossas portas. E aí, se a gente não consegue pensar o todo, fica complicado. O desafio é grande, ele não é pequeno, não. É verdade. Fora até as pessoas geralmente pensam em quem faz captação direta do rio. Na verdade, não é isso.
O rio poluído está gerando toda essa demanda de vetores, esse aumento de bactérias. E, inclusive, é grave a gente pensar também na poluição lançada pelas indústrias, que é uma coisa que não se fala muito por aqui, que tem vários poluentes que não tem, que a filtragem da água, que o tratamento da água da Copasa ou de qualquer outra concessionária não consegue tratar. Metal pesado, por exemplo, contaminação por metal pesado da população, tratamento de água da Copasa não consegue evitar isso. Então, é todo um sistema, não só é o tratamento do esgoto, mas também é o tratamento das indústrias, é a adoção de sistemas adequados de controle da poluição. No município de São Sebastião do Oeste, ele se inicia na comunidade de Mendonça, passa pela comunidade de Teixeiras e depois deságua, ele passa por Boa Esperança e depois já segue no município de Divinópolis. Igual a gente tem vários córregos, né, que caem no Ribeirão São Pedro. A pequena parte que ele passa do município, ele é até bem preservado, tem bastante mata ciliar. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de não fazer nenhum lançamento de poluição nele, né? Sempre quando tem, a gente às vezes tem algum tipo de denúncia, a gente procura tentar resolver o problema. A cidade é pequena, então, consequentemente, tem uma degradação menor do meio ambiente, né? Pode ver, o lugar é bonito, assim, tem bastante lugar para lazer, para banho, para pescaria. Tem várias propriedades em voltas do Ribeirão São Pedro e do Rio Itapecerica que já tem suas matas ciliares, né? O que chama APP, no caso os 30 metros no entorno, no perímetro do rio, já é cercado, né? E as nascentes num raio de 50 metros também. E como que a gente poderia transformar, como que é possível transformar essa realidade do rio? Eu sempre bati nessa questão de o que a gente está questionando aqui é um todo, né, do rio Itapecerica em relação à bacia. O que seria? É uma coisa é uma coisa macro que a gente teria que estar definindo em 3 etapas: curto, médio e longo prazo, certo? É trabalhar em toda a bacia, construindo, entendeu, um plano diretor para toda a bacia, todos os municípios, né, gerando um consórcio e que cada município pudesse estar elaborando, entendeu, planejando essas ações, igual eu falei, a curto, médio e longo prazo, na execução de estar solucionando o problema tanto da questão do tratamento do esgoto industrial e doméstico, como também na conservação, na recuperação e preservação dessas áreas que a gente vem falando desde o início do programa. Como é que fica, então, a importância da educação ambiental nesse caso? Então, quando eles estavam falando, eu já estava dizendo aqui, né? Então é uma mudança na sociedade. Essa mudança ela tem que vir por meio da educação, da sensibilização das pessoas, né? E aí, quando a gente fala de educação, todo mundo pensa em escola. Mas como é uma ação que vai afetar todo mundo, não vai afetar só estudante. A gente tem que pensar numa educação que aconteça em espaços fora da escola também, para todos os cidadãos. Então, a gente pensa, porque as crianças são o futuro e tal, mas essas ações elas já estão acontecendo, né? E elas vão acabar mexendo com a vida de todo mundo que mora em Divinópolis, direto ou indiretamente. Então é preciso que todos estejam sensibilizados para a importância desse tipo de ação. Para algumas questões, dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre a preservação e recuperação do rio Itapecerica.